A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade à leitura bíblica diária no livro de 1 Reis. Hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 17. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, à pastora Loide Ramos pela confiança e quero também agradecer a você, amigo internauta, que nos acompanha através do nosso canal do YouTube IEPBC Brasil e também nos grupos de WhatsApp. Que Deus possa te abençoar no nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer então a leitura dos 16 primeiros versículos do livro de 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida. O texto vai aparecer aí na sua tela, você pode acompanhar. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, então, a leitura da palavra de Deus em 1 Reis 17, versículo 1 ao versículo 16. Então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Muito bem, meus irmãos. É a primeira vez que o profeta Elias é mencionado, e é a primeira vez aqui que o profeta Elias entra em cena em um cenário caótico. Acabe está governando Israel lá no Reino do Norte. Ele substitui o seu pai Onri, e aí ele assume, e a Bíblia diz que ele fez mal, ele foi pior do que todos os reis que havia se levantado em Israel. Nós vimos e nós estamos aprendendo que o Reino do Sul está controlado aqui, agora com Asa,
Asa agora está reinando aqui no Reino do Sul, e aqui no norte, na parte de cima, está reinando Acabe, tocando o terror, fazendo o que não presta e simplesmente longe, mas muito longe da presença de Deus. Então Deus agora levanta um homem, um profeta, o Tisbita, Elias, que aparece, vamos dizer, do nada, e ele vai agora confrontar Acabe. Ele vai mostrar que há um Deus poderoso, vivo e santo, e que ele vai ter que simplesmente se render ao Senhor. Porque Acabe vai ver que há um profeta de Deus e que não tem medo dele, e que vai encarar e que vai dizer o que tem que ser dito, independente dele gostar ou não, ele vai dizer o que tem que ser dito, palavras vindas de Deus. Então existe um contexto para chegar nesse texto. O contexto nós já vimos, mas é bem provável, é possível que você está acompanhando agora, que você está entrou aí no nosso canal do YouTube, acompanhou esse áudio agora e não conhece assim talvez o contexto. Por isso, eu vou colocar aqui uma pequena parte de uma pregação que eu ministrei no ano passado no Congresso de Homens, o Congresso de Homens com o tema Fé ou Medo. O pastor Luiz, que é o líder dos homens, me convidou para pregar no segundo dia com o tema Quais são as consequências do medo? E aí, naquela ocasião, orando a Deus, eu utilizei como personagem principal o profeta Elias. E a mensagem tem 1 hora. Se você tiver interesse, pode entrar no nosso canal do YouTube, lá na playlist Congresso de Homens, e você vai ver esta mensagem. Mas eu vou pegar uma pequena parte, só a parte que fala sobre esse contexto, de forma bem rápida, bem resumida, para você entender como que esse texto chega aqui no capítulo 17. Porque o capítulo 17 chega: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quem é esse homem? De onde ele veio? Como que apareceu? Então, esta é uma pergunta que ficou naquela época. Inclusive, nós vamos ver que Jezabel vai ter problemas com esse homem. Acabe, muitos acontecimentos vão ter a partir de agora, porque se levanta agora um homem que vai encarar esse rei ímpio, esse rei mau, esse rei que está distante do Senhor, e nós vamos acompanhar tudo isso. Então eu queria que você ouvisse com atenção esse pequeno resumo extraído de uma pregação do ano passado. E amanhã nós vamos continuar falando de toda essa questão entre Elias e entre Acabe. Então, que Deus te abençoe de uma forma especial. Escute aí essa parte, no nome do Senhor Jesus. Então Salomão morre e assume no lugar de Salomão Roboão. E Roboão assume como 4º rei de Israel. Mas a partir desse momento, o reino é dividido. As 12 tribos de Israel passam a ser 2 nações. Roboão faz algo que desagrada o povo. O povo então resolve não seguir Roboão. E a partir desse ponto há uma divisão no reino. Aí se torna Reino do Sul e vamos ter agora o Reino do Norte. O Reino do Sul fica apenas com 2 tribos, Manassés e Judá, e aqui fica Roboão, aqui embaixo no sul, comandando a nação de Judá, cuja capital era Jerusalém. Aqui no norte, o povo intitula Jeroboão, que fica com as 10 tribos restantes, e Jeroboão, ele começa a comandar aqui o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E a partir daí, irmãos, nós não sabemos quem escreveu o livro de Reis. Alguns dizem que quem escreveu o livro de Reis foi Jeremias. Outros dizem que quem escreveu o livro de Reis foi um grupo de profetas. Originalmente era uma coisa só. 1º Reis, 2º Reis, era uma coisa só. Mas foi dividido e ninguém sabe ao certo quem escreveu. Aqui no sul,
Roboão e o seu filho foi considerado os reis maus, iníquos, fazia aquilo que desagradava ao Senhor. Quem quebra esse ciclo aqui no Reino do Sul é Asa. Então o autor do livro de Reis, ele não consegue separar. Por exemplo, eu vou falar agora só dos reis do sul, agora eu vou falar só dos reis do norte. Não temos o primeiro reis falando só dos reis do sul, e segundo reis falando só dos reis do norte. Ele fala dos dois acontecimentos. Ele está falando aqui do reinado do sul, do rei do sul, e ele fala também dos reis que estão aqui no reino do norte. E o que acontece, irmãos? Aqui no reino do sul, Asa, ele quebra justamente esse período iníquo. Asa, ele quebra essa maldade e consegue trazer para si o poder de Deus, a glória de Deus, consegue consertar os altares quebrados. E Asa e Josafá, aqui no sul, começa a colocar ordem na casa. Aqui no norte não. Aqui no norte é só maldade. Aqui no norte é só iniquidade. Aqui no norte é só idolatria. Jeroboão assume. Aí vem Nadab. Nadab é filho de Jeroboão. Aí levanta-se Baasa. E Baasa reina 24 anos. Nadab reina 2 anos. Jeroboão reina 22 anos. Aí Baasa mata Nadab. E a Bíblia diz então que Baasa reina 24 anos. E Baasa tem um filho chamado Elá. E Elá assume o reinado e fica 2 anos em Israel. Mas aí levanta-se Zinri e mata Elá. Aí Zinri fica 7 dias. Aí levanta-se Onri, que fica 2 anos. Porque aqui há uma divisão onde Tibni quer poder governar também. Aí fica 2 divisões aqui no reino do norte, Tibni e Onri. Aí Onri é mais poderoso, Onri é mais influente, e Onri mata Tibni. E Onri então assume o reinado de Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que Onri era um homem mau, era um homem iníquo, era um homem perverso. Pensa no homem mau e multiplica por 10. Aí Onri morre. Aí levanta-se Acabe. O autor dos reis diz que quando Acabe assume, é o 38º ano do rei Asa. Asa está no sul, fazendo um bom reinado. Acabe agora assume, no lugar de Onri seu pai. E a Bíblia diz que Acabe fez pior do que todos os outros reis. Acabe fez pior do que Onri, Acabe fez pior do que Zinri, Elá, Asa, Nadab e Jeroboão. E tem um detalhe importante. O detalhe importante é que Acabe era fã de Jeroboão. Ele queria fazer, espelhava em Jeroboão e queria fazer tudo que ele fez. Tudo que era de maldade, tudo que era de ruindade, tudo que era de iniquidade, idolatria. Acabe se espelhava em todos os outros. Ele colocou no coração o seguinte: eu vou ser pior do que os meus antecessores. E eu vou fazer um reinado pior do que eles. E a Bíblia diz assim: como se não fosse pouco, e como se não bastasse, ele pega Jezabel para ser mulher. E muitos pensam que Jezabel é que estragou Acabe, ele já era estragado. Muitos pensam que quem pegou Acabe para ser ruim e mau e iníquo foi Jezabel. Não, ele já era mau. E ele, para afrontar a Deus, ele pega a pior mulher que tinha para ser sua esposa. Aí você pega a pior mulher que existe com o pior homem que existe, e aí você vê o que é que dá. A Bíblia diz, irmãos, que ele pega Jezabel para ser esposa. Jezabel é filha de Etibaal. Etibaal não é um nome próprio, Etibaal é um título. Etibaal significa filho de Baal, ou semelhante a Baal. Etibaal, então, era o pai de Jezabel, que era o rei dos Sidônios. Ele era sacerdote de Baal. E Jezabel era sacerdotisa de Astarote, ou Azerá, ou Azira. Astarote, Azerá ou Azira. Eu vou usar Astarote na ministração dessa noite. Então ele pega Jezabel, que era sacerdotisa de Astarote. Segundo a mitologia, Baal era casado com Astarote. E Acabe era sacerdote de Baal.
Jezabel, sacerdotisa de Astarote. Segundo a mitologia, Baal era casado com Astarote. Segundo o estudo e a mitologia também diz que Baal era o deus do poder, do sexo e da fertilidade. Astarote era a deusa do amor, da guerra e da luxúria. E nos cultos pagãos, na orgia, na cerimônia pagã de Baal e Astarote, os sacerdotes de Baal se relacionavam sexualmente com as sacerdotisas cultuais de Astarote. No culto pagão deles, havia sexo grupal entre Baal, os sacerdotes de Baal e sacerdotisa de Astarote. E essas sacerdotisas ficavam grávidas. E elas não praticavam o aborto. Os meninos nasciam. E elas pegavam esses meninos e sacrificavam em holocausto, em sacrifício, a estes cultos pagãos entre Baal e Astarote. Inclusive entra aqui uma terceira divindade pagã, chamado Moloque. E a mitologia fala que Moloque ele tinha corpo de homem, cabeça de cavalo, ficava com as pernas cruzadas, com braços abertos, aonde ele estava assim abraçando uma bacia ou abraçando uma banheira, e embaixo havia fogo, na banheira ou na bacia havia azeite quente e muito quente, fervendo, e quando estava fervendo, borbulhando, eles pegavam essas crianças e colocavam dentro dessa bacia, queimando, fervendo, sacrificando as crianças em adoração a Baal e em adoração a Astarote. Era terrível, meus irmãos, o que acontecia. Acabe estava tocando o terror aqui em Israel, com Acabe e Jezabel. E aí, irmãos, o que acontece? Acabe então traz esse sistema de adoração para Israel. Ele traz para Israel esse sistema de adoração politeísta, esse sistema de adoração de sanguinário, com sacrifício de criança, com tudo que não presta. E quando Jezabel chega em Israel, a primeira coisa que Jezabel faz, quando chega em Israel, é mandar matar todos os profetas de Deus. Mas aí, Acabe tinha um homem de Deus, temente a Deus, que trabalhava com Acabe, era servo de Acabe, mas era temente a Deus. É possível trabalhar com Acabe e ser temente a Deus. É possível trabalhar com homens ruins e continuar sendo luz, continuar sendo bênção, continuar sendo sal da terra, continuar servindo a Deus. E a Bíblia diz então, irmãos, que Obadias, que o nome significa adorador do Senhor, que trabalhava com Acabe, ele pega um grupo de 50 profetas e um grupo de 50 profetas e esconde na caverna e alimenta com pão e alimenta com água. Inclusive, pastor Gedeon Júnior, alguns estudiosos dizem que esse Obadias aqui, que escondeu 100 profetas, ele era esposo da viúva de 2 Reis capítulo 4, aonde a viúva de 2 Reis capítulo 4 chega para Eliseu e fala: meu marido morreu, e meu marido deixou muita dívida, mas o meu marido era temente a Deus, servia ao Senhor, era um homem de Deus. E muitos dizem que esse marido, esse homem Obadias, era esposo desta viúva. E as dívidas que ele tinha é porque ele alimentou 100 profetas, dando pão e dando água. E a Bíblia diz então que Obadias, ele consegue esconder esses 100 profetas. E é nesse cenário que entra Elias. É nesse cenário que aparece Elias, o tisbita. E Elias não aguenta ver isso. Sacrifício de criança, idolatria, paganismo. E Elias entra em cena e confronta Acabe. E chega para Acabe e fala assim: vem cá, o seu Deus chamado Baal diz que, os adoradores dizem que ele é o Deus da chuva, que ele é o Deus da agricultura, das colheitas abundantes. Pois eu vou falar aqui agora para você, Acabe, que não vai chover enquanto eu não abrir a minha boca. Enquanto eu não abrir a boca, não chove mais em Israel. Eu vou te provar que eu, sendo profeta de Deus,
eu tenho mais poder do que o seu Deus chamado Baal e Astarote. Não vai chover, só vai chover quando eu abrir a boca. Se eu não abrir a boca em 1 ano, não chove. Se eu não abrir a boca em 2 anos, não chove. Se eu não abrir a boca em 3 anos, não vai cair um pingo de água em Israel. Em Judá cai chuva, em Israel não cai chuva. A Bíblia diz então que Deus fala para Elias. Deus não mandou Elias falar isso, mas ele tinha tanta ligação com Deus que ele falou. E o que ele ligou na terra foi ligado no céu. E não choveu. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus mandava pão para Elias. O corvo mandava pão e carne de manhã, e mandava pão e carne à noite. E Elias comendo pão, comendo carne, trazido pelo corvo. E lá no ribeiro de Querite, ele tomava a sua água. Então ele tinha pão e carne e água. Pão, carne e água. E de repente a Bíblia diz que o ribeiro de Querite se secou. E Deus falou assim, ó, não tem mais água, porque não está tendo chuva. Então vai lá para Sarepta, porque uma viúva vai te sustentar. E ele foi para Sarepta. E chegando lá, a mulher estava pegando água no poço, e ele fala, traz um pouquinho de água para mim. E a mulher falou assim, a mulher prontamente foi pegar água para Elias, e ele falou assim, fala o seguinte, traz um pouquinho de bolo também. Traz a água e traz o bolo. E ela falou assim, eu não sei se o senhor está sabendo, mas tem uma grande crise econômica aqui em Israel. Não tem chuva, não chove, não tem plantação, não tem comida, não tem nada. Então, eu tenho só um pouquinho de farinha na botija, eu tenho um pouquinho de azeite, e eu vou fazer o pão e dar para o meu filho. Eu nem te conheço, eu vou dar para o meu filho. Elias, olha para mim. Você não vai dar para o seu filho, você vai dar para mim o bolo, porque eu sou profeta de Deus, e eu te digo, enquanto não cair chuva, a sua casa vai ter provisão, você vai ter água, e você vai ter comida dentro da sua casa. Só me escuta, traz a água para mim, traz o bolo para mim, e nunca mais, enquanto não tiver chuva, você vai ter o que comer dentro de casa. Ela fez isso, ela acreditou na palavra do profeta, e a Bíblia diz que ela teve comida para ela e para o filho dela. Então, meus queridos irmãos, é isso. Esse é um pequeno resumo do contexto, e nós agora vimos por que Elias se levanta. Elias se levanta para enfrentar Acabe. E amanhã, se Deus permitir, iremos continuar toda essa história. Que Deus te abençoe, fique com Deus e que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.